Olá, sejam bem-vindos a mais um programa No Foco da Pesquisa. Neste espaço, vamos apresentar as pesquisas que mais se destacam no Estado. E eu te convido também para conferir nosso trabalho pelas redes, @nofocodapesquisa.ufma. Deixe lá seus comentários, compartilhe ciência, inovação e conhecimento. E hoje nós temos dois convidados no estúdio, a doutora em comunicação e professora do Departamento de Comunicação da UFMA, Flávia Moura, e o aluno de graduação em jornalismo, Rafael Melo. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada. E antes de começar a nossa entrevista, nós vamos para um rápido vídeo sobre a experiência de cada um. Vamos lá. No programa Foco da Pesquisa de hoje, convidamos a professora doutora Flávia de Almeida Moura, do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Também chamamos Rafael Melo, estudante do curso de jornalismo e pesquisador do projeto. E hoje nossos convidados vão falar sobre o projeto de pesquisa Comunicação, Migração e Trabalho Escravo Contemporâneo, trajetórias de trabalhadores e trabalhadoras rurais da Baixada Maranhense. Professora, esse projeto é uma pesquisa atual, é um projeto atual. E a ideia, de forma geral, é identificar as práticas de comunicação que envolvem essa temática. Como está o desenvolvimento dessa investigação? Bom, essa pesquisa ela já é continuidade, na verdade, de pesquisas anteriores que a gente vem desenvolvendo. Já realizamos pesquisas parecidas em Codó e Açailândia, aqui no Maranhão. E agora fomos para a Baixada Maranhense, que é um território muito falado pelos trabalhadores que são aliciados e que são resgatados do trabalho escravo contemporâneo, de serem oriundos deste lugar, né? De terem ou a naturalidade ou a moradia. Então, o foco da pesquisa agora é em 4 municípios da Baixada Maranhense, que é Pinheiro, Santa Helena, Viana e Penalva. E nesses 4 municípios a gente está mapeando, né? Primeiro a questão socioeconômica, o quantitativo de trabalhadores que já saiu dessas regiões e acabou sendo aliciado e até resgatado do trabalho escravo. E agora estamos no ponto para fazer a pesquisa de campo, que só não conseguimos ir ainda por conta da pandemia. Então estamos aguardando um pouquinho para fazer esse trabalho de campo. Sim. E, Rafael, como tem sido a sua experiência com essa pesquisa? Então, Josi, eu tenho uma graduação inicial em História, que é algo que me movimenta muito, principalmente nessa lógica de desenvolver pesquisas com relação a narrativas, que é algo que me causa sempre muita inquietação. Essas narrativas literárias, jornalísticas, historiográficas. E quando eu tive contato com o grupo de pesquisa da professora Flávia, que ela trabalha diretamente com narrativas de vida, e principalmente com narrativas de vida com relação a trabalhadores rurais, foi algo que me motivou muito. Que ela desenvolve, querendo ou não, pesquisas com relação à memória e com saberes mediados, e foi algo que me motivou a adentrar ao grupo que ela tem desenvolvido nos últimos anos. Sim, e a gente está falando da parte da metodologia, então, que é a aplicação disso, né? É o estudo da história oral e os estudos da memória. Como que serão feitas essas coletas de dados? Essas coletas de dados, na verdade, são principalmente por intermédio de entrevistas, e essas entrevistas, elas são orientadas pela história oral e pela história de vida. Então, com menos interferência possível, a gente tentando ouvir mais e falar menos, né? E também são entrevistas feitas não de uma vez só, mas são vários encontros até a gente identificar as pessoas certas, né? São entrevistas que, em geral, duram cerca de 6 meses a 1 ano, que a gente vai periodicamente para essas localidades, né? E é um processo periódico de escuta e de sistematização dessas narrativas. Agora, Rafael, você já foi aluno do IBIC também, e agora participa da pesquisa com a professora Flávia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória com a pesquisa, como é que foi esse seu envolvimento.
Olha, nesse sentido, é algo que sempre me motivou muito a trabalhar com lutas sociais, essas questões de construção de políticas públicas. E como a professora Flávia também, ao adentrar na pesquisa, ela também tem um contato direto com movimentos sociais, que a gente teve uma conversa direta com movimentos como a Comissão Pastoral da Terra, como o MICCB, que é o movimento de quebradeira de coco. Foi algo muito interessante nesse sentido. Até para estabelecer esse diálogo maior na construção metodológica também, que é um contato para além dos trabalhadores, ter uma conversa com esses movimentos que dialogam diretamente com esses trabalhadores e trabalhadoras. Agora, Rafael, além da graduação em jornalismo, tem história e também aluno do mestrado em história aqui na universidade. Como é que essa formação no mestrado contribui, inclusive, para a sua pesquisa com a professora Flávia? Olha, querendo ou não, essa pesquisa, tanto a minha pesquisa no mestrado quanto a da graduação, dialoga muito com essas construções de memória, como se distribuem narrativas, como as narrativas são construídas, como elas participam na mídia, como elas participam no imaginário social. Então, estabelece mais ou menos esse diálogo nesse sentido. Agora, a professora Flávia retornou recentemente do pós-doutorado com uma experiência na África para realizar o estudo comparativo sobre a temática do trabalho precarizado e representações na mídia. Professora Flávia, como é que foi essa experiência e como que isso contribui para a sua pesquisa atual? Foi muito interessante essa experiência, porque a gente sai de uma zona de conforto, né, que é algo que eu já pesquiso há algum tempo, né, há 15 anos que eu pesquiso trabalho escravo contemporâneo, e parece que a gente começa a andar meio atrás do rabo, assim, né? A saber das coisas. E quando você vai para uma realidade diferente, né? Quando você vai para um outro lugar, para uma outra cultura, você acaba vendo aquele fenômeno de outras perspectivas, né? A experiência em Angola foi essa perspectiva de olhar situações muito parecidas, como a gente vê aqui no Maranhão, mas que são entendidas pela própria sociedade ou pelos próprios organismos jurídicos de forma diferente, né? Então, eu costumo agora pensar mais nesses trabalhadores como sujeitos que podem vir a ser aliciados ou são vulneráveis a essas situações do que taxá-los como escravizados, por exemplo, né? Bom, eu vou continuar falando de pesquisa sobre a sua temática, professora. A temática do trabalho escravo está presente desde 2004 com um mestrado em Ciências Sociais na UFMA. Como é que esse trabalho interdisciplinar contribui para a sua formação e dos alunos nessa linha de investigação? Olha, nesses últimos anos, eu tenho percebido que o grupo de pesquisa acaba atraindo alunos que, de alguma forma, essa situação ou rural ou uma situação familiar, né, ou alguém que veio do interior. Então, eu tenho percebido que no grupo de pesquisa acaba que os alunos vão por interesse, às vezes pessoal mesmo, né? Porque é um projeto que você vai trabalhar com as questões de práticas comunicativas, mas também vai ter que estudar sociologia, antropologia, vai ter que ter essa interdisciplinaridade, história, né? Para conseguir compreender esse fenômeno, que é um fenômeno muito complexo, que não dá para a gente compreender a partir de um olhar, de uma disciplina. Então, a gente precisa dessa interdisciplinaridade, né? E o grupo que tem vindo tem, assim, respondido muito bem. Além da gente também ter alunos, inclusive de iniciação científica, de outros cursos, como a gente teve junto com o Rafael, agora de 2019, a aluna Joyce, que ela é do serviço social. Então, essa troca é muito interessante, porque a Joyce acabou fazendo, por exemplo, nessa pesquisa, o contexto socioeconômico, que é uma coisa da área dela, e traz para a gente daí aquela coisa já para a gente, a partir daí, pensar nessas práticas comunicativas. Então, essa interdisciplinaridade, ela porque a própria comunicação é interdisciplinar, né? É mais rico dessa forma. Então, esses olhares para o processo da comunicação fica mais interessante, no meu ponto de vista, né? Agora, Rafael, foi de história para jornalismo. Como é que isso também contribui na sua formação para a pesquisa? Nesse sentido, pensar em uma formação em jornalismo foi algo que eu sempre quis. E dialogar com essas áreas,
querendo ou não, trabalhar com memória, trabalhar com construções sociais, o jornalismo e a história dialogam muito bem nesse sentido. Então, foi uma das motivações e também adentrar nessa pesquisa foi pensar também no caráter diverso, como a professora Flávia mesmo já falou que o grupo possui. Nós temos alunos desde psicologia, de serviço social, alunos no mestrado, no doutorado, e querendo ou não, essa troca é muito rica. É algo muito importante que também me ajuda nesse processo da graduação em jornalismo e também no mestrado. Agora, a professora Flávia também é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, mestrado profissional da UFMA. E o projeto também ganha fôlego com as pesquisas de pós-graduação. Como é que tem sido essa experiência com os alunos de pós-graduação? Olha, a gente está, na verdade, iniciando a segunda turma agora, então o mestrado ainda é novo, né? Mas eu já tenho 4 orientandos. E a partir daí, assim, não é todo mundo que topa pesquisar o que a gente está pesquisando, né? Então, a gente não tem ainda essa condição ideal, né? Que seria uma condição de orientação que todos viessem para a linha que a gente tem pesquisado. Mas, de alguma forma, a gente tem tentado no grupo trazer, nem que seja assim, metodologicamente, né, algum vínculo que a gente consiga ter que esses alunos também possam aproveitar a vivência do grupo e também contribuir para o grupo, né? Porque você tem um grupo diverso, que você tem pesquisadores em formações de níveis diferentes, é muito interessante, né? Porque um vai complementando o outro, ajudando o outro. Então, hoje, eu estou dos 4, 2 estão nessa temática, né? Um está pesquisando essa questão da visibilidade do trabalho escravo na mídia, né? Principalmente a partir da experiência de artistas brasileiros que acabam fazendo campanhas relacionadas a direitos humanos, e um outro trabalha no Ministério Público do Trabalho, aqui no Maranhão, é o assessor do Ministério Público e tem essa relação muito próxima com denúncia. Então, ele está fazendo um trabalho mais interno de fluxo comunicacional desse processo, desde do aliciamento, depois da denúncia e da forma de reinserção desses trabalhadores no mercado de trabalho. Uhum. E alunos internacionais também envolvidos, né, na pesquisa. Como é que tem sido esse diálogo? Muito rico, porque, por exemplo, o Osmilde Miranda, que é um aluno nosso, que foi aluno do curso de comunicação, jornalismo, depois fez o mestrado em ciências sociais aqui na UFM e agora está no doutorado em políticas públicas, né? E o Osmilde tem uma trajetória interessante e ele, inclusive, foi uma das pessoas fundamentais que fez com que esse pós-doutorado acontecesse em Angola, que é o país de origem dele, né? E traz sempre essa riqueza de olhares, né? Esse olhar de dentro, mas de fora, né? Sempre culturalmente falando. Então, é muito rico. Professora, teria como se caracterizar o trabalho escravo contemporâneo? Como é que esse aliciamento costuma ser feito? É possível já ter algum dado assim mais... Sim. O trabalho escravo contemporâneo, assim, ele está na legislação brasileira, hoje ele está no Código Penal, no artigo 149, que é chamado condição análoga de escravo, né? Juridicamente falando, existem algumas situações que elas, em conjunto ou em separado, já caracterizam um crime de trabalho escravo, que é a servidão por dívida, isto é, o trabalhador ficar sempre devendo, né, numa situação de ter uma dívida, que na verdade ela é criada pelo empregador, a jornada exaustiva, essa coisa de você, não necessariamente em horas, mas em intensidade, né, do trabalho, a degradância, essas condições subhumanas, e também a forma que eles chamam de trabalho forçado, que é uma forma de coação, né, muitas das vezes a imobilização do trabalho. Quando a gente pesquisa, esses sujeitos que muitas vezes são vulneráveis ou são aliciados, eles não... a questão do trabalho escravo é naturalizado para eles. Então, assim, principalmente na área rural, então tem uma ideia de que trabalho na roça é duro mesmo, né? Quanto que o patrão te paga, quanto ele achar que deve. Então, há um processo relacionado à cidadania mesmo, né? De direitos e deveres, que é muito longo ainda para se fazer. Embora as pessoas hoje essa informação já circula mais, né? Mas tem uma questão central,
que inclusive rodeia as nossas pesquisas, que a gente trabalhou no mestrado, uma categoria nativa, que é a precisão. Né? Muitos falavam para a gente na época do trabalho de campo do mestrado, eu só vou para o trabalho escravo quando eu estou na precisão. Né? O que é essa precisão? Essa necessidade extrema de você ter que buscar algum trabalho, mesmo que ele não seja digno. Então, mesmo hoje, os trabalhadores tendo a informação de que há esse tipo de trabalho, muitas das vezes eles acabam indo por falta de ter uma outra opção de um trabalho digno. Então, é uma questão estrutural que, na verdade, demanda reforma agrária, demanda relacionar os problemas a conflitos fundiários no Maranhão, questões de impunidade, porque trabalho escravo é crime, só que hoje no Brasil ninguém está preso por isso. Né? Então, é um crime que compensa. Então, são várias questões, por isso que o fenômeno é muito complexo. Bom, a professora Flávia também faz parte como integrante do Observatório de Experiências Expandidas em Comunicação e lançou recentemente com o seu orientador de mestrado sobre trabalho escravo, políticas públicas e práticas de comunicação, um livro que trabalha essas temáticas. Né? Como foi esse trabalho? Esse livro é uma coletânea que envolve 20 autores, né? Esses autores, eles foram alunos meus tanto de monografia como iniciação científica, e também o orientador, né? Que é o professor Marcelo Carneiro, do Departamento de Sociologia, e a gente conseguiu reunir em capítulos, resumos dessas pesquisas orientadas nesses últimos 15 anos. Então, é um livro, assim, muito importante para a nossa trajetória, porque ele resume um pouco, né, o trabalho que a gente tem feito até hoje. E quando a gente foi reunir, a gente viu o quanto essa temática tem uma capilaridade que a gente consegue trabalhar, né, mesmo nos processos de comunicação de formas diferentes. Uma hora com mídia, outra hora com processos interpessoais, práticas comunicativas. Então, é um trabalho mesmo que documenta um pouco as nossas pesquisas dos últimos anos. Parabéns pelo seu trabalho, Muito parabéns obrigada. pelo seu trabalho, Muito Rafael. obrigado. E, infelizmente, nós estamos encerrando esse programa. Agradeço mais uma vez a participação da professora doutora em comunicação e professora do Departamento de Comunicação, Flávia Moura, e do aluno de graduação em jornalismo, Rafael Melo. Até o próximo programa.